Vamos abrir Mateus capítulo 16, versículo 24 e o versículo 25. É a palavra que Deus tem para a nossa vida nesta noite. Que Deus também abençoe o pastor Raul, onde ele está, lá na Califórnia, que faça dele fecundo, que ele frutifique lá, que ele possa estar pregando o evangelho e tendo a oportunidade de fazer a obra lá naquele lugar para a glória de Deus. Amém, meus amados? Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25 está dizendo assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esta palavra, obrigado pela vida dos nossos irmãos, pelas nossas vidas, obrigado pelos louvores cantados, mas muito obrigado, Deus, acima de todo agradecimento, pela presença do Senhor nesta noite para falar conosco, para ministrar aos nossos corações. Quero te pedir, Deus, se o Senhor ouvir as nossas orações, porque eu creio que é teu propósito, cerca este lugar de anjos agora nesta noite, toma este lugar da glória do teu Espírito Santo. Não importa se estamos em muitos ou poucos, o importante é a qualidade de louvor que nós damos ao Senhor. E se o Senhor estiver presente aqui neste lugar, porque eu creio que o Senhor está aqui, com certeza não sairemos da mesma maneira que nós adentramos. Habita nos corações, fala conosco, ministra, Espírito Santo, porque nós somos a igreja viva de um Deus vivo e de um Deus poderoso que pode mover nos nossos corações. Fala conosco e abençoa as nossas vidas neste dia do domingo ainda, no nome de Jesus, amém e amém. Por favor, tome o teu assento. Se quiser permanecer com a tua Bíblia aberta, você poderá continuar com a Bíblia aberta no nome do Senhor Jesus. Eu estava pedindo uma palavra para o meu coração primeiramente, e depois para trazer ao coração dos irmãos, e o Senhor Jesus me fez lembrar deste texto. Ele me fez lembrar deste texto porque, preste atenção, quando nós começamos a analisar a palavra de Deus, nós vamos perceber que reino sem pessoas inseridas a ele não é reino. Grupo sem pessoas que fazem parte de um grupo não é grupo. E igreja sem ter pessoas que fazem parte dela não pode ser considerada como igreja. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele declarou: aonde estiverem 2 ou 3 no meu nome, eu estarei no meio deles. A palavra do nosso Deus diz que quando Jesus ele realizou aquele primeiro milagre lá no Evangelho de João, chamado no casamento de Caná da Galileia, a água que foi transformada em vinho. Jesus foi para um momento muito importante da sua vida, que foi um momento do ministério. E diz a palavra do Senhor que ele começou a passar por lugares e ali começou a chamar homens para segui-lo. E estes homens tiveram um nome. Eles tiveram um codinome, podemos dizer assim, eles tiveram um título. Qual foi o título das pessoas que Jesus estava chamando para segui-lo? Eles foram chamados de discípulo. E a pergunta vem para nós quando nós olhamos para este texto, o capítulo de número 16. Anteriormente aqui Jesus ele tem um diálogo, e é um dos textos mais importantes para nós, porque nós somos a chamada igreja do Senhor Jesus. Aqui no diálogo que Jesus tem, quando ele está no capítulo 16, 13, chegando à região de Cesareia de Filipos, ele então começa a interrogar os seus discípulos, seus seguidores, e ele pergunta quem ele é. Aqui embaixo uma declaração bonita, maravilhosa, porque Pedro então virando, quando Jesus pergunta quem eu sou, Pedro então declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus então diz assim: olha Pedro, você é um bem-aventurado, porque não foi nenhuma carne, nem foi nenhuma pessoa, não foi ninguém do seu convívio quem te fez essa declaração.
que colocou no teu coração para você declarar isso, mas foi o meu Pai que está no céu, aleluia. E Jesus então vira e diz assim: olha, Pedro, te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que vocês ligarem na terra vão ser ligado no céu, mas tudo que for desligado na terra será desligado no céu. E aí Jesus então partiu e foi com eles, mas mais adiante Jesus fez uma declaração, e o versículo 24 aqui da sua e da minha Bíblia, da palavra do Senhor, diz que então Jesus, virando para eles, para aqueles que seguiam a ele então os chamou de discípulos, e então fez esta declaração: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora nós podemos então entender que as pessoas que Jesus estava ao lado dele eram chamadas de discípulos. O tema nesta noite para nós é uma pergunta: o que é ser discípulo de Jesus? Nós vamos compreender que hoje, na modernidade que nós estamos vivendo, existem vários nomes que são dados para esses que seguem a Jesus. Nós chamamos eles de cristãos, nós chamamos eles de protestantes, nós chamamos eles de evangélicos, e nós chamamos eles de crentes. Mas a palavra do Senhor vai nos dar identificação em alguns textos bíblicos, e nós vamos identificar estes seguidores de Jesus, esses discípulos. João capítulo 8, versículo 31 e 32, Jesus virando para eles, ele diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outro texto, Jesus então declara, capítulo 28, versículo 19 do Evangelho de Mateus, Jesus diz assim: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se você prestou atenção em pelo menos esses dois textos que eu li, porque existem muitos outros textos que vão falar o mesmo nome, discípulo, você vai perceber que o nome discípulo aqui está inserido, mas está inserido num contexto de ação. Um discípulo, ele não recebe uma palavra daquele que está direcionando a ele, e ele permanece da mesma maneira. A palavra do Senhor vai nos mostrar que se nós desejamos ser discípulos, nós precisamos entender a essência desta palavra. A palavra do Senhor vai nos mostrar que ser discípulo podemos então trazer uma definição: é aquele que recebe o ensino de alguém, ou aquele que segue as ideias de alguém, ou também é aquele que recebe as doutrinas de alguém. Então nós recebemos a ideia, nós recebemos verbalizado as palavras, nós recebemos verbalizado as doutrinas de alguém, e nós começamos a seguir a ideia, o pensamento e as doutrinas desta pessoa. Se nós empregarmos no Novo Testamento sobre a palavra discípulo, nós vamos entender que discípulo de Jesus é aquele que segue a Jesus, é aquele que é ensinado por Jesus. Jesus se coloca como o professor, e aquele que está ensinando e vai seguir a Jesus se coloca como um aluno. É como a classe de aula. O professor ali está ensinando aquilo que o aluno não sabe, e quando o aluno aprende, ele passa a fazer daquilo presente na sua vida. Quem está entendendo esta palavra, diga amém nesta noite. Então discípulo é todo aquele que se dedica a aprender e a fazer a vontade, segundo a Bíblia, o Novo Testamento, de Deus, e ele então torna-se discípulo do Filho de Deus, chamado Jesus. João 6,45, já estava escrito lá no Antigo Testamento, nos escritos profetas, o seguinte: Jesus declarou esta palavra, está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus, todo aquele que ouve ao Pai e aprende dele, vem a mim. Prestou atenção? Os profetas estavam profetizando: o Pai vai falar,
e todo aquele que ouvir o que o Pai falar, vai seguir ao Filho, vai até o Filho, e vai passar a ouvir o Filho, e seguir ao Filho. Isso é ser verdadeiramente um discípulo de quem? Um discípulo de Jesus. Interessante que eu volto lá no texto que eu acabei de dizer para vocês. Jesus, ele declarou: se vocês permanecerem na minha palavra, está dizendo em João 8,31, verdadeiramente vocês vão ser os meus discípulos. Por que Jesus está dizendo essa expressão para aqueles que estão ao lado dele? Está dizendo isso para nós, contextualizando nossos dias, porque a palavra de Deus é que nos muda. A palavra daquele que prega, que é a palavra de Jesus, que é a palavra de Deus que ele pregava, nos muda, e quando nós somos mudados, nós vamos começar a ser igual a ele que pregou a palavra de vida, que pregou a palavra do reino. Nós vamos entender também na palavra de Deus que todo aquele que imita o modelo de uma pessoa, ele também pode ser considerado como um discípulo. Efésios 5:1, o apóstolo Paulo declarou assim: sede, pois, imitadores de Deus, e então vocês estarão na qualidades como filhos amados. Sedes imitadores de Deus, e vocês estarão debaixo e sendo empossados como filhos amados. Por quê? Porque se nós vasculharmos a Bíblia, quando se relaciona a questão de um pai para ensinar um filho, o que o pai faz? Ensina o filho para o filho não errar, ensina o filho as coisas que ele já aprendeu, acertando e errando. E quando nós que somos pais, quando você pai, você é mãe, na qualidade de pais, no nome genérico, ensina ao filho, você vai fazer dele repetidor das coisas boas que você está passando para ele, e você vai fazer dele se livrar das coisas ruins. Por isso que Paulo está dizendo: olha, imite o que Deus está pregando para você, faça aquilo que Deus está te ensinando, e Deus vai colocar vocês na qualidade de filhos. Porque qual é o pai que ensina para um filho alguma coisa boa, e ele temando, o pai vai o tratá-lo de qualquer maneira? Não, o pai vai lhe tratar na vara, porque vai fazer com que ele corrija, para começar a seguir aquilo que o pai quer, que é ser imitador das palavras e dos bons costumes. Assim é Deus. Deus quer que nós entendamos que a sua palavra vai nos converter, que a sua palavra vai nos mudar, que a sua palavra vai nos guiar, mas que a sua palavra vai nos fazer iguais a quem? Ao Filho dele, chamado Jesus Cristo. E os discípulos realmente são estes: aqueles que ouvem, aqueles que assimilam, aqueles que pensam, aqueles que começam a entender e colocam em prática na sua vida. E quando nós colocamos em prática na nossa vida, nós vamos seguir os mesmos passos direitos e esquerdos que Jesus seguiu e pisou na face desta terra. Quantos que podem dizer amém? Diga amém. Existem algumas leis para aqueles que são discípulos e que são discipulados. Quem é um discípulo, ele é discipulado pelo seu professor, ele é discipulado pelo seu mestre. Se verdadeiramente eu quero ser um discípulo, a minha pergunta para você é: você tem um desejo de ser um discípulo? Você tem um desejo de ser alguém ensinado pelo Senhor? Você tem um desejo de ouvir e de pôr em prática e seguir aquele que está te ensinando, que é Jesus? Se você ainda não é discípulo de Jesus, você vai aprender que é bom ser discípulo de Jesus, que é prazeroso seguir a Jesus. Mas nós precisamos de entender que o discipulado existem leis, que o discipulado existem normas, que para nós recebermos o discipulado daquele que está nos discipulando, que é Jesus pela sua palavra, ele vai colocar regras para nós, mas não são regras que nós não podemos colocá-la em prática. Não são regras, não são leis que nós vamos falar assim: é dura demais para mim e eu não posso nem viver 10%. Você vai perceber que Deus vai te ajudar a ser um discípulo. Você vai perceber que Deus vai te ajudar pelo Espírito Santo a seguir as mesmas pisaduras que Jesus seguiu, e você vai ser ricamente abençoado por Deus, e vai te colocar na qualidade de filho, na qualidade de filha do nosso Deus, que é Ele Todo-Poderoso. A primeira lei que eu percebo do discipulado é alguém que é chamado por Jesus. Para ser discípulo,
nós precisamos de entender que a primeira lei é que é o próprio Jesus que nos chama. Não é eu que vou escolher, igual nós temos esse chavão como cristãos, de falar assim: aceita Jesus como seu Salvador, aceita Jesus como seu Senhor. Mas nós precisamos de entender primeiro, não é nós que temos que aceitar a Ele, mas é se Ele nos aceita. A palavra de Deus, escuta bem, vou te provar na Bíblia, que é Ele que tem que nos aceitar primeiro para nós sermos discípulos dele. A palavra do Senhor fala em João 15:16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então essa teoria de achar que é nós que temos que aceitar Jesus é uma teoria contrária. Nós precisamos de entender que é se Ele nos aceita. Será que Ele está nos aceitando? Será que Ele está tendo disponibilidade de aceitar a mim e a você? Na lei de ser um discípulo é Ele que tem que nos aceitar para ser discípulo, é Ele que tem que nos chamar. Mas Ele declarou: foi eu que vos escolhi, foi eu que vos separei. Nesta noite Deus está dizendo aqui, para você ser um discípulo, que é ser discípulo de Jesus, é entender que a lei do discipulado é Ele que está escolhendo você, Ele que está separando você, e você precisa de entender que se Ele te separou, venha para Ele nesta noite e assuma o teu lugar de separado, de separada, para Ele poder te abençoar, para Ele poder te usar. Se não, pelo contrário, como que as pessoas, eu já vi muitas delas, a pessoa fala assim: vou deixar para amanhã, eu vou recebê-lo amanhã. Não, vamos deixar para amanhã. Semana que vem eu volto na igreja. Semana que vem eu recebo Ele como Senhor da minha vida. Semana que vem eu me rendo a Ele. Mas nós precisamos de entender a verdade da Bíblia. Será que Ele quer nos receber? Se Ele quer nos receber porque o plano dele é para todos, nesta noite Ele está dizendo: não foram vocês que me escolheram, mas primeiro, com os meus olhos de Deus, como chamas de fogo, com a minha vontade, eu escolhi cada um de vocês que estão aqui assentados. Ele escolheu cada um de nós que estamos aqui, mas escolheu com um propósito, nos chamou com um propósito, para que nós possamos ir e nós venhamos dar fruto, e o fruto nosso permaneça, a fim de que glorifique ao nosso Pai que está no céu. Eu nunca vi ninguém falando: eu sou discípulo de Jesus, Deus me escolheu. Mas cadê as almas que não ganham para Jesus? Cadê a igreja que não cresce? Cadê a obra de nós evangelizarmos que nós não fazemos? Ser discípulo de Jesus é entender: eu preciso dar fruto. Ele me escolheu, Ele me capacitou, Ele me equipou, Ele me encheu do seu Espírito. Eu vou falar do amor dEle, porque o amor dEle não é só para mim, o amor dEle é para todos aqueles que trabalham comigo, que vivem comigo, e aqueles que não vivem, Deus vai me dar condições, circunstâncias, momentos de pregar para estas pessoas, e vai ter fruto, vai ter fruto, vai ter fruto, porque nós estamos na qualidade daqueles que vamos dar fruto como discípulos do nosso Senhor Jesus. Vale um glória aí, irmãos? Dá um glória aí, amém? Ô glória! Ele nos escolheu, e Ele já está olhando: vai dar fruto, ela vai dar fruto, ele vai dar fruto, essa igreja precisa dar fruto. Vale um amém dos irmãos, amém? A lei do discipulado e de ser o discípulo, primeiro, é alguém que é chamado por Deus. Ele tem que nos chamar, Jesus tem que nos chamar para ser discípulo. Mas também, o discípulo é aquele ou é alguém que se submete. Segunda coisa, o que é ser discípulo? Quem se submete. A palavra do Senhor fala, neste mesmo texto que nós lemos, está dizendo: se alguém quiser vir após quem? Após mim. Isso me mostra submissão. Se me mostra que a minha vontade, ela não pode suplantar a vontade de Deus. A minha vontade não pode ser maior do que a vontade de Deus. Primeiro é a vontade de Deus. Quando eu me submeto, quando eu me humilho segundo a vontade de Deus, Ele começa a trabalhar em mim para eu ser verdadeiramente um discípulo. Mateus 11:29 diz: tomai sobre vós o meu jugo,
aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Isso é submissão, tomarmos o jugo, tomarmos a vontade de Deus na nossa vida. Então, se nós queremos ser um discípulo, nós precisamos de nos submetermos. Submeter é tomar o jugo, é submeter-se, é ligar-se a Jesus, é estar de acordo com a vontade, ligado, paralelo, na mesma visão, no mesmo patamar, na mesma espiritualidade, está alinhado com o Senhor. Isso é se submeter. Não é falar, não, Deus, hoje eu não vou fazer a tua vontade, hoje eu quero fazer a minha vontade. Então nós não podemos ser discípulo. Ele mesmo está dizendo: tomai o meu jugo, aprendei que eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. É se submeter, é se aliar, é agarrar no Senhor, é entender que a vontade dele para nós é boa, é agradável, ela é plena para a nossa vida, aleluia. O texto é duro: se alguém quiser vir após mim, ou seja, quer ser discípulo, tem que submeter, tem que entender que a vontade dele, ele leva você para lá, ele traz você para cá, ele faz você deitar, ele faz você levantar, ele faz você ir para um lugar onde você não está nem entendendo, mas você precisa de ir, é alinhar com ele. A vontade dele é plena, a vontade dele é boa, a vontade dele é agradável. Isso traz alegria no nosso coração, amém? Submeter. Terceira coisa que eu percebo da lei do discipulado, e para nós sermos verdadeiramente discípulo. Discípulo é alguém que pratica a autonegação. O discípulo é aquele que sofre e rompe com relações imediatas. Olha o texto falando para nós, está dizendo: renuncie-se a si mesmo. Nós temos uma tendência muito grande de dar vazão ao nosso eu, de dar vazão à nossa vontade. Jesus está dizendo aqui para nós: ser discípulo é você negar a sua vontade, você renunciar à sua vontade. Seu autocontrole não é você que manda. E outra coisa é você romper com relações imediatas. Sabe o que é isso? Qual é a relação imediata que tanto nos prejudica? Para nós não sermos submissos à vontade de Deus, o chamado laços com o pecado. Quando o pecado traz prazer no nosso coração, prazer na nossa vida, quando ele nos faz estar sufocados, relacionados à vontade, à submissão à vontade de Deus, nós cedemos a ele, achamos prazeroso mais fazer a vontade da carne e da nossa própria vontade, do nosso eu, do que a vontade de Deus. Nesta noite Deus está dizendo: é hora de morrer. É hora de morrer o eu, é hora de crucificar o eu e dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a no Filho de Deus, que me amou primeiro e se deu por mim. Isso é romper um laço com o pecado que nos aprisiona e declararmos agora: eu não vou viver na minha própria vontade, eu vou me negar. E é a minha vontade e a vontade de Deus. Olha o que o texto fala: renuncie a si mesmo, tome o que? A sua cruz e siga-me. Então, se eu quero ser discípulo, eu tenho que praticar a autonegação. Todo dia eu tenho que autonegar. Todo dia eu tenho que falar: Senhor, que o meu eu seja tomado pelo Senhor no centro e no trono da minha vida. Como que é fácil o nosso eu querer mandar no lugar de Deus? Quando o nosso eu se assenta no trono do centro da nossa vida, nós é que direcionamos tudo. E aí a responsabilidade, escuta bem, não vai ser mais de Deus em abençoar a nossa vida. A responsabilidade vai ser nossa. E a responsabilidade nossa é difícil, não é verdade? A responsabilidade nossa erra. A responsabilidade nossa nos leva para o buraco, nos leva para a decepção. Mas quando Deus toma o assento da nossa vida, nós negamos a nós mesmos e tomando a cruz e rompemos com a barreira do pecado, porque Ele é o centro do nosso eu e de domar a nossa vida. Deus, Ele direciona a nossa vida e faz aquilo que bem
apraz a Ele. E sabe o que acontece? Ele nos usa, nós somos alegres e felizes por Ele nos usar, e acima de tudo, agradamos o coração do nosso Deus, por Ele fazer a vontade dEle, que é plena na nossa vida, aleluia. A última coisa que eu gostaria de dizer, que é a lei do discipulado. Quando nós ouvimos algo, e para ser discípulo o discípulo é alguém que faz discípulos. O discípulo é alguém que precisa fazer discípulos. Primeiro, o discípulo é alguém que Jesus chama. Não é eu que falo assim, olha, eu quero. Eu me lembro muito bem, quando eu estava na minha mente, o fanatismo que eu tinha que ir para o exército. Eu me alistei como voluntário para o exército. 17 anos eu me alistei para o exército brasileiro. Mas nesse inteirinho entre ir fazer os exames e começar no exército brasileiro como voluntário, que é 17 anos, eu tive um acidente. E eu tentei escapar de toda maneira. Primeiro eu tinha minha vontade de ir, era alucinado com o exército. Eu fui mesmo assim, era alucinado com o exército brasileiro. Eu tinha vontade de vestir a farda, eu achava a coisa mais linda do mundo, era algo que estava impregnado em mim. Mas depois que eu sofri o acidente, eu já não queria mais. Mas aí foi tarde. Por quê? Porque quando você alista como voluntário, você não tem como sair. Pode quebrar uma perna, pode rachar a cabeça, você tem que ir de qualquer maneira na cadeira de roda para servir o exército, porque você já está dizendo o nome, você foi voluntário. Aí você deixou de fazer a sua vontade e você precisava agora fazer a vontade deles. Aqui no reino de Deus, não é você que escolhe fazer, não é você que escolhe ser, mas é Jesus, pelo plano e pelo propósito dele, escolhe cada um de nós. Agora você pode dizer, pastor, eu estou vindo para o exército do Senhor Jesus para ser discípulo de uma maneira que eu não tenho condição, eu não tenho preparo. Pastor, eu não sei falar. Pastor, eu não tenho intelectualidade, eu não tenho curso, não sei cantar, não sei tocar, não sei fazer nada. Mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus não nos fez sem propósitos, Deus não nos fez sem dons, Deus não nos fez sem talentos. Quando nós nascemos lá no ventre da nossa mãe, Deus já colocou talentos dentro de nós, Deus já colocou propósitos dentro de nós. E por mais que nós crescemos sem conhecer Jesus, mas o nosso DNA, ele já gerou isso em nós, ele já gerou propósito. Por isso que ele está dizendo, virando para os discípulos, ele diz: olha, não foram vocês que me escolheram, porque se fosse a vontade de vocês me escolher, vocês nunca iriam me escolher. É isso que Jesus está dizendo. Mas foi eu que vos escolhi, e eu escolhi vocês para que vocês possam sair e ir e dar fruto. O último parágrafo aqui, para ser discípulo de Jesus, é alguém que faz discípulos. Há duas implicações. Primeiro, ele faz você ser discípulo. Mas segundo, ele faz você fazer discípulos. Não adianta nós só ficarmos neste egoísmo: nossa, tá bom demais, já sou servo, eu já sei quem é Jesus, eu já fui batizado, eu já prego, já canto, já faço. Não é só isso. O negócio é ir buscar os outros que ainda não entenderam o que é ser discípulo. Eu louvei a Deus aqui no começo do culto, quando o nosso amado irmão evangelista já estava lendo uma passagem falando de missões, que Deus trocou o plano que ia para uma cidade, mandou ele ir para a região da Macedônia, porque lá Deus queria fazer discípulos, lá Deus tinha almas para poder salvar, para poder separar, e elas serem discípulas, e elas serem discipuladas, e depois ganhar outras e outras, porque o discípulo é isso: Deus entra, Deus limpa, Deus põe a alegria, põe o seu espírito, enche da sua glória, capacita, passa por um treinamento, mas daqui a pouco ele não consegue ficar parado, ele tem que movimentar. O movimento daquele que é discípulo eu vou buscar outro, porque este outro vai ser discipulado por mim, e ele vai corresponder o que eu fui no passado, discipulado por alguém, mostrado por alguém quem é Jesus, e agora eu vou mostrar para alguém, porque vai ser como uma corrente, discípulo formando discípulo, ovelha formando ovelha. Sabia que não é pastor que forma ovelha, não é pastor que ganha ovelha, pastor é chamado para pastorear ovelhas.
As pessoas têm colocado uma concepção errada, achando que é pastor que tem que ir lá ficar buscando ovelha. Pastor foi chamado para curar ovelha, pastor foi chamado para cuidar de ovelha, aconselhar ovelha. Quem tem que gerar discípulos são vocês que estão aqui. Quem tem que gerar ovelhas são vocês que são ovelhas aqui. Estão entendendo aí? Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então, o que é ser discípulo? O texto está dizendo: e disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser me seguir, para ser o meu discípulo, precisa renunciar a si mesmo, precisa tomar a sua cruz. O que é cruz, irmãos? É pegar aquela cruz ali, né, que está aqui simbólica para nós, arrancá-la. Poderia ser uma cruz muito maior, muito mais pesada, porque a cruz que Jesus carregou é chamada de madeiro verde, e a madeira verde é muito pesada, mais pesada do que a seca. Imagina, é arrancar aquela cruz, colocar nas minhas costas e começar a andar nas ruas de Uber, na onde eu estiver, para as pessoas verem que eu sou um discípulo pelo fato de carregar uma cruz. Não, carregar uma cruz é tudo isso que eu falei aqui: é ser escolhido pelo Senhor, é se submeter, é você negar a si mesmo, é você sofrer o sofrimento de ser cristão, perseguido, caluniado, ser deixado de lado por ser seguidor de Jesus, é você romper com as relações imediatas do pecado, e por último, é fazer novos discípulos para o Senhor. Quando falo de cruz aqui, eu entendo só uma coisa: cruz resume-se em responsabilidade. Naquele grande dia vão ter dois grupos, que eu sei muito bem que vão acontecer esses dois grupos. Provo na Bíblia, não vou ler o texto agora, nós não temos tempo, mas provo na Bíblia, que lá no livro do profeta Jeremias, existem os pastores que lá falam que eles vão ser cobrados porque só pensaram em pegar da lã, comer da gordura, só de usufruir das ovelhas e nunca cuidaram das ovelhas. Naquele grande dia, todos os pastores espalhados na face da terra vão ter que dar conta da vida das ovelhas que eles deixaram de cuidar e daqueles que eles cuidaram. E a segundo grupo, o grupo das pessoas que falaram: Senhor, eu profetizei no teu nome, Senhor, eu cantei, Senhor, eu tive revelação, tive visão. Mas Deus vai te perguntar: e as tuas obras por fazer discípulos? E as tuas obras por me servir em espírito e em verdade? O Senhor vai olhar para aqueles que estão do lado esquerdo e vão falar: olha, eu nunca vos conheci. Vocês estavam repetindo as coisas litúrgicas e religiosas, mas as coisas que deveriam ser feitas, que é me servir, que é fazer discípulo de todas as nações, de mostrar a verdade, de limpar pessoas no meu nome, expulsar os demônios, vocês nunca quiseram fazer. Quiseram viver uma vida religiosa, uma vida litúrgica. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos, malditos, para o fogo eterno que já está preparado para Satanás e para os seus anjos. Nesta noite eu vim aqui dizer para vocês que se alguém quiser ser discípulo, é hora de renunciar à tua vontade. Renuncia os teus planos. Fala: Senhor, os meus planos são os teus planos. Senhor, eu não tenho nenhum plano na face dessa terra. Eu não tenho plano de ficar mais rico, eu não tenho plano de fazer mais uma faculdade, eu não tenho plano de arrumar um outro trabalho. Senhor, eu não tenho plano de comprar casa, não tenho plano de comprar carro, de ter mais filhos. Senhor, eu não tenho nenhum plano, porque o meu plano é renunciar à minha vontade e que seja feita a vontade do Senhor na minha vida. E vocês vão entender uma coisa: que quem é discípulo de Jesus, ele não anda segundo a sua vontade. Ele não faz nenhum plano se não for para glorificar o Pai que está no céu. Todos os nossos planos são com joelhos no chão, aos pés da cruz, diante daquele que ele vai pegar dos planos, ele vai lapidar, ele vai peneirar e vai falar: isso aqui pode se cumprir, isso não pode, e eu vou abençoar o meu filho, vou direcioná-lo para este caminho, porque tudo que ele fizer segundo a minha vontade, como meu discípulo, vai me glorificar, vai me adorar, vai ser para a honra e vai ser para a glória do meu nome. Quem está entendendo nesta noite, diga aleluia e diga glória a Deus nesta noite. Esta é a palavra de Deus para nós. O que é ser verdadeiramente um discípulo? Volta a ler o texto para nós. Se alguém quiser vir após mim, ser meu discípulo, negue a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Estamos achando a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Quem segue os passos de Jesus, não é seguir os passos de Jesus. Tem pessoas que talvez entendem isso. Olha, agora eu renuncio, vou seguindo a Jesus. E o seguir Jesus é: se Jesus vai para Cafarnaum, eu vou atrás dele. Se Jesus vai para Jerusalém, eu vou atrás dele. Se Jesus vai para Galileia, eu vou atrás dele. Se Jesus desce para o mar morto, eu vou. Se Jesus desce para o mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia, eu vou atrás dele. Não é isso. Se Jesus sobe para o monte, eu vou subir atrás dele. Não é isso. Mas é seguir a Jesus, que é o reino de Deus. Jesus seria tirado da terra, e quem ficaria em nós confirmaria que nós somos servos, filhos de Deus e os seus discípulos, seguindo a tua palavra, vivendo a tua palavra, porque daqui a pouquinho nós vamos ser tirados daqui, irmãos, e nós vamos para onde Ele está. Da onde Ele veio primeiro, nós vamos voltar para lá. É lá que é o nosso lugar, é lá que é a nossa parada eterna, é lá o ponto final, lá é o ponto inicial de tudo no trono de Deus, e é para lá que nós vamos, para Nova Jerusalém, o ponto final de tudo que Deus já tem determinado para nós. Mas enquanto estamos aqui na terra, vamos deixar o reino de Deus entrar em nós e nos formar discípulos, porque discípulo precisa de buscar os outros que ainda não são e formarem outros discípulos, outros seguidores do Senhor Jesus. Já olhou para as cadeiras que estão aí? Elas estão esperando os discípulos de Jesus. Aonde estão eles? Estão na onde vocês moram, aonde vocês trabalham, nas ruas de Uber, nas ruas aonde vocês passam. Lá estão os discípulos de Jesus. E como que Deus vai trazer eles? Vai mandar uma miríade de anjos? Não, Deus não vai mandar mais anjos. Deus vai mandar você, vai mandar eu. Nós somos os emissários de Jesus na última hora. Renuncia à tua vontade. Põe em 2019, está bem pertinho aí, né? Eu já estou ouvindo música de Natal, misericórdia, mas é verdade. Já estou ouvindo música de Natal. Já estou vendo, né? Já estou vendo árvore sendo vendida, enfeite de Natal sendo vendido. O ano está acabando, irmão. O Natal está chegando de novo. Agora eu te pergunto uma coisa: e para 2019? Quais são os planos relacionados a ser discípulo de Jesus? Você já colocou algum plano espiritual para 2019? Já está pensando nele aí? Se não está, eu quero dizer para você: pode ser tarde, mas eu quero te dizer, ainda há tempo para nós começarmos a fazer planos também. Porque talvez a gente já está fazendo plano para 2019, já tem muito tempo, né? 2019 vou comprar uma casa, 2019 vou fazer isso, 2019 vou fazer essa viagem. Já está fazendo tanto plano relacionado a nós. A Bíblia está dizendo: quer ser discípulo? Renuncie todos os teus planos, toda a tua vontade. Se negue, mas seja e faça a vontade daquele que está te chamando. Vamos fazer planos. Pedir a Deus: Deus, coloca no meu coração nesta noite vontade de fazer discípulos. Coloca no meu coração. Tem pessoas que ficam assim, falando, né? Talvez não é o caso de vocês, mas eu não conheço vocês e nem quero que Deus me revele agora. Tem pessoas que falam assim, não é? Eu até esqueci que minha mente dá tanta coisa na mente, mas tem pessoas que ficam perguntando sobre a questão. Eu já esqueci o que é, mas deixa para lá. Não é que eu esqueci o que é que eu ia falar. Mas voltando aqui que eu estava dizendo para vocês, vamos fazer planos e colocar na presença do Senhor esta vontade de ganhar almas para o Senhor, esta vontade de buscar pessoas para o Senhor Jesus. Você tem planos, não é pecado, põe os planos, mas comece a olhar para o lado espiritual. O que eu vou fazer para Jesus, para trazer almas para essa igreja? O que eu posso fazer para Jesus, para ganhar aquele meu colega de trabalho que eu nunca falei, pelo menos, que Jesus ama ele? O que eu posso fazer para que isso aconteça? Faça nesta noite uma entrega total da tua vida, uma entrega total, você como discípulo. Entenda que você é um chamado por Jesus, e aí Ele vai te levantar com poder, para que você possa ver 2019
coisas espirituais também se cumprindo na sua vida, para louvor e para glória do nome do Senhor. Mas por que talvez a minha congregação não cresce? A congregação não cresce não é porque Deus não quer, almas não vêm para cá não é porque Deus não quer, outras igrejas não enchem não é porque Deus não quer, mas é porque nós não estamos assumindo a nossa postura de discípulos, porque discípulo precisa de ganhar outro para ser discípulo. Nesta noite eu quero lançar uma palavra profética sobre vocês que estão aqui. Deus vai colocar do seu espírito a incomodar vocês na madrugada, para levantar para orar, para levantar para jejuar, para levantar para começar a interceder por pessoas que vocês não estão vendo aqui dentro, mas vocês vão começar a orar por elas, e Deus vai alcançar elas, não só pelo poder dele, mas talvez e também pela voz de vocês, que vão ser agentes de pregação do Evangelho. Amém? No nome de Jesus, fica de pé, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.